Bem-vindos a mais um episódio da Eloscast, onde nós temos a imensa satisfação de receber pessoas que são pura inspiração. E hoje nós vamos apresentar uma mulher muito inspiradora, que fala de um tema que dá muita dor de cabeça para muita gente. Nós vamos falar hoje, ter uma belíssima conversa com ela, que é membro da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira, a ABFIN, pós-graduada em especialização de Educação Financeira, especialista em dívidas e gestão de crises empresariais, bacharel em administração de empresas, certificação CPA 10 e CPA 20 para investimentos. Possui alunos em diversos estados do país, em mais de 10 estados brasileiros, com consultorias e mentorias de planejamento financeiro, pessoal e para negócios, com experiências em mais de 10 anos em instituições financeiras. Hoje eu tenho a imensa satisfação de apresentar Liana Albino. Seja bem-vinda, querida. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Então, eu te trouxe porque é um assunto pertinente, né? Onde toda a população mundial e os brasileiros principalmente sofrem da questão das finanças, né, Lia? E tu é uma mulher assim que eu conheci dessa área, muito inspiradora, mas eu quero que tu conte um pouquinho da tua história, como que tudo começou de fato. Claro, vou contar. Hoje a gente vai falar muito sobre dinheiro, né? E a minha história, na verdade, ela começou... Eu sou natural de Itajaí, o sotaque não nega. É, lindo. Então, a minha família é uma família de empreendedores, mas eu sempre gostei desse ramo financeiro. Meu primeiro emprego foi dentro da Caixa Econômica, ajudando lá no Chama-Fila. E desde então eu tenho uma jornada aí dentro de instituições financeiras, onde eu sou apaixonada por esse universo financeiro. E claro que a minha jornada também passou por experiências negativas, dores de cabeça em relação a dinheiro, falta de dinheiro. E é por isso que hoje eu sou apaixonada pelo assunto e trago isso para transbordar na vida das pessoas também. E interessante que muitos dos empreendedores, né, foi através de uma dor que passou a empreender. Me conta como foi essa tua experiência com o dinheiro que acabou te tornando uma empreendedora para ganhar dinheiro e sanar esse problema na vida de tantas pessoas. Então, a minha história com a educação financeira em si, ela aconteceu há mais de 10 anos atrás, só que naquela época não tinha esse nome bonito, educação financeira. Eu me vi no meu auge dos 20 anos, endividada, desempregada, tinha recém saído de um banco, porque a gente que trabalha em banco sabe o quão cansativo é. Então eu resolvi mudar de área por um momento, resolvi empreender sem conhecimento, sem reserva financeira para isso, porque eu não tinha esse conhecimento na época. E aí me vi desempregada, com uma dívida de mais de 40 mil reais, precisando resolver tudo isso. E aí eu comecei a buscar conhecimento para resolver o meu problema. Resolvi isso com muita luta, porque naquela época não tinham pessoas falando sobre isso abertamente, como a gente tem hoje, né? Principalmente nas plataformas digitais. Então, com muito conhecimento, comecei a buscar conhecimento para poder resolver o meu problema e conseguir sair das dívidas, começar a investir. E aí, nisso, voltei para o mercado financeiro, uma outra Liana, repaginada, sem o peso do dinheiro e conseguindo trazer o meu profissional também nessa evolução. E quão importante foi, né? E hoje tu transforma vidas, né? Eu vi aqui, eu andei pesquisando nas tuas redes sociais, porque daí a gente descobre coisa, né? Sim. Então eu li ali que tu tentou sair da área financeira, empreendeu no mundo dos salgados e foi vendedora de carros novos também. E diz ter caído e levantado inúmeras vezes. Me conta, depois que tu saiu do banco, tu começou a empreender no ramo de salgados, é isso? Isso, na verdade os meus pais trabalhavam com salgados, né, para revenda. Então, como eu falei no início, a minha família é de empreendedores nesse ramo. Produzem? Isso, eles produziam e revendiam, né?
E quando eu tava nessa fase, assim, muito nova, tinha 19 anos, eu tava num banco grande, onde eu precisava ir para diversas cidades, ali da região de Itajaí, então eu tava já nessa fase, não quero mais isso pra mim, quero tentar outra coisa. Comecei a empreender, aí eu comecei a empreender num ramo adicional que os meus pais trabalhavam, então eu fazia salgadinhos de festa. A empresa cresceu bastante, mas eu não tive condições educacionais, vamos dizer assim, de saber gerir o negócio naquela época muito nova, né? Eu sempre falo que a gente não aprende essa gestão de negócio e não aprende dinheiro na nossa infância. A gente vai aprendendo ao longo da vida sobre isso, né? Então, naquela época, eu não consegui manter o negócio, fechei. Foi aí que eu quebrei, foi aí que eu tive os meus endividamentos, tive as minhas dívidas. E toda dívida ela é consequência de uma decisão financeira. A dívida não foi só dessa falha do empreendedorismo, ela já vinha há muito tempo, porque eu já gastava tudo que eu ganhava dentro do banco. Isso é um cenário muito comum, né? A gente gastar mais do que ganha, a gente aumentar o nosso padrão de vida em momentos que não são adequados, e aí a dívida ela é só consequência disso tudo. Então foi essa jornada que eu passei, e aí quando eu fechei a empresa, ok, estou endividado, o que eu vou fazer para sair desse lugar? Eu precisava fazer dinheiro de alguma forma, eu precisava ter uma renda. E aí eu, vou para uma outra oportunidade. Foi onde eu comecei na concessionária de veículos a vender carros. Na verdade, eu comecei como recepcionista, trabalhando, tendo ali o meu saláriozinho, e aí comecei a crescer dentro da empresa até que me tornei uma vendedora de carros novos. Também adorava. Imagino, né? E sempre com aquela percepção de o que fazer para ganhar mais, né? Tu sempre teve essa inquietude dentro de ti, né? De crescimento, de querer ganhar mais. Porque eu já entendi que o dinheiro, ele traz essa satisfação pra gente, não só pessoal, mas ele proporciona coisas que a gente pode fazer que nos deixam mais felizes, que proporcionam coisas pra nossa família. Então eu já entendia isso lá atrás. E aí foi onde eu comecei a minha jornada. Logo depois eu decidi voltar pro mercado financeiro e aí nunca mais eu saí dessa área. Lia, tu te diz que é muito resiliente, né? Corajosa, inquieta, e fizeram levantar todas as vezes que tu caiu, devido a essa tua inquietação, né? Mas sempre tu olhava lá na frente com um olhar de almejar algo em específico? A gente precisa de sonhos, né? A nossa vida precisa ser movida a isso, porque senão nada mais faz sentido. Então, eu sempre tive muitos desejos, né? O desejo de empreender, ele veio como uma consequência. Eu estava satisfeita dentro do último banco que eu trabalhei, da última cooperativa de crédito, já estava há mais de 5 anos. E foi ali que eu descobri que o que eu tinha vivido há 10 anos atrás se chamava educação financeira. Foi ali que eu entendi, tem um caminho para eu realizar o meu sonho de também empreender, de também me satisfazer pessoalmente e profissionalmente. Então, a gente precisa de sonhos como motivadores e foi isso que me fez levantar diversas vezes e é o que faz a maioria dos empreendedores que conseguem se manter, né? É verdade. E o que te motivou, então? O que te deu na cabeça assim, não, eu vou trabalhar para ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos, a não ter aquela vida que eu tinha de dificuldade financeira, aquela insatisfação, né? Porque tu passou um período bem delicado e aí tu decidiu não querer mais aquela vida para ti, né? Porque tem muito da questão de tu decidir também o que tu quer para tua vida, né, Lia? Isso mesmo. Já dentro da cooperativa, como eu mencionei, onde eu descobri que aquilo se chamava educação financeira, eu comecei a ver muitas pessoas dentro, clientes do banco, vamos dizer assim, da cooperativa, com peso financeiro enorme. E aí eu tinha o conhecimento, eu sabia que aquilo poderia ajudar outras pessoas e eu só precisava começar a transbordar esse conhecimento para fora. E foi o que eu fiz. Ainda dentro da cooperativa eu tive essa abertura de começar a ajudar as pessoas e os resultados começaram a aparecer. Então aquilo que eu consegui transformar na minha vida lá atrás, eu comecei a ver o resultado nas pessoas também. E foi o que me trouxe até aqui. A realidade é essa, né? Foi a partir desse momento que eu comecei a colocar para fora e entender que esse peso financeiro, ele pode ter solução. Independente do problema financeiro que tu tenha hoje, a gente sempre tem uma solução. A gente só precisa do conhecimento certo para isso. E é uma questão, assim, que tira o sono de muitas pessoas, né, Lia? E muitas pessoas, assim, não sabem que caminho seguir. Se vê muitos ganham muito dinheiro e o dinheiro se some e não conseguem fazer reservas. Tu sabe que eu vi uma pesquisa essa semana
de um professor de educação financeira também, que ele disse que as pesquisas revelam que 20% das economias dos brasileiros já passam a ser de apostas. Ou seja, aquela coisa de querer ganhar dinheiro rápido, resolver os seus problemas, mas em questão de fazer uma economia tem uma certa resistência, né? Acha que guardar 50 por mês, 100 por mês não vai resolver a sua vida. O que tu me diz a respeito disso? Essa é uma preocupação que tem crescido muito, as apostas, esses jogos online, porque isso é uma crença financeira, né? A gente acha que para resolver os nossos problemas financeiros é só fazer mais dinheiro. E não é isso. Muitas vezes o teu desafio está dentro já do teu orçamento, a gente só não consegue enxergar. Então, não é só trazer mais dinheiro para dentro que vai trazer essa solução. Mas quando a gente não tem essa clareza, é comum, é natural que tu vai buscar refúgios mais rápidos para resolver. Pensa que tu tá num momento onde tu tá com muita dívida, preocupação, tem uma família, tem filhos para cuidar. É natural que a gente ache refúgios como esse através dos jogos para poder saldar aquele problema que tu tá vivendo. Dinheiro é muito emocional, né? E o jogo, ele faz com que tu queira estar sempre apostando mais, sempre fazendo mais. Então eu tenho atendido muitos casos, essa pesquisa é verídica, é verdadeira, e eu tenho atendido muitos casos de pessoas que estão completamente endividados por conta de jogos, porque tentaram achar maneiras mais rápidas de fazer dinheiro e é um ciclo, ele é feito para isso, né? O jogo ele é feito para nos induzir, estar sempre ali. Então eu ganhei um pouquinho, eu quero ter esse sentimento de recompensa de novo. E aí eu boto um pouquinho mais, e eu boto um pouquinho mais até o ponto que eu perco tudo. Então, isso é uma preocupação grande. É lamentável, né? Porque as pessoas, é questão cultural, né? Não querem ter paciência de... Tudo é um processo, né? Se tu quer conquistar algo, tem um processo a ser seguido. Não existe uma fórmula mágica, né, Lia? Sim, e você falou uma coisa bem importante, né? A gente não aprendeu a poupar dinheiro. A gente não aprendeu isso. A gente não entende, muitas vezes, o quanto isso pode transformar a nossa vida. E com um pouco que tu tens hoje, tu já consegue fazer diferença na tua vida financeira. Não precisa tirar muito do meu salário. Às vezes a internet mostra muitos números, né? Isso. Reserve 30% do teu salário, 40% do teu salário. Talvez o momento que tu esteja vivendo hoje não é possível de fazer isso. Mas se eu consigo tirar uns R$100 que eu vou guardar para uma reserva, esses R$100 pode te ajudar a não fazer uma nova dívida no futuro. Então é essa percepção que a gente precisa começar a trazer. Mas é cultural, faz parte das nossas crenças e é só com conhecimento e vivenciando essas experiências na prática que a gente consegue quebrar essas crenças. Tem que se permitir fazer diferente, né? Mudar o estilo de vida. E como tu falou antes a respeito o financeiro e o emocional anda muito lado a lado, né? A psicologia, uma vez eu fiz um curso e o professor dizia que cálculos é psicológico, né? A psicologia anda junto com a matemática. E na questão das finanças, então, mais do que nunca, isso é provado, né, Liana? Com certeza. As pessoas às vezes compram por impulso, diz, eu mereço, eu tô tão cansada, trabalhei tanto, eu mereço tal roupa, tal sapato. Me conta mais, como são os teus clientes? Tu te depara com muitas questões nesse sentido? Não tem transformação financeira se a gente não mudar o emocional, se a gente não mudar a mentalidade. Porque tu toma decisões todos os dias com o teu dinheiro e tá totalmente ligado com a tua emoção. Desde as crenças que a gente tem, que a gente falou antes, então as crenças vêm desde a tua experiência na infância, dos teus pais ou das pessoas que cuidaram de ti. Talvez eles não falavam sobre dinheiro, mas você ouvia muita coisa. Você via talvez brigas, momentos de pai discutindo com a mãe com a fatura do cartão de crédito, e isso a gente vai trazendo para a vida adulta. E as experiências que tu tem na vida adulta reforçam esse comportamento. Então tem uma pesquisa também que fala que 40% das nossas decisões são tomadas de forma automática. Então pensa comigo, se tu tens experiências ruins, emocionais ruins com dinheiro, a tendência é que tu vai continuar tomando decisões ruins com o teu dinheiro. E aí a gente nunca consegue sair daquele ciclo que a gente chama de corrida dos ratos. O que é? Eu trabalho para ganhar dinheiro, aí eu pago contas, falta dinheiro, eu trabalho mais para ganhar mais dinheiro. Por quê? Porque tem relação emocional. E muitas vezes a gente desconta no dinheiro as nossas frustrações.
Talvez tu nem possa gastar mais, mas tu tá tão cansado, tu não deixa a comida pronta em casa, tu vai pedir uma comida de aplicativo, e aí essa comida já vai para o cartão de crédito que vai chegar no mês que vem. Às vezes tu vai entrar ali, né, nas plataformas digitais, a gente é bombardeado o tempo todo por propagandas. Muito convidativo, né? Tá barato aqui, barato ali, mas vai juntando um com o outro, quando vê dá um montante significativo, né? Muito, era isso que eu ia comentar. Quando a gente pensa, é só R$20 de parcela, R$50. Aí tu soma com aquilo que tu já tinha, com mais o outro. Então é totalmente emocional. A planilha, toda a parte técnica, ela vem só para assessorar. Ela vem para facilitar a tua tomada de decisão. Mas é o que a gente faz no dia a dia com o nosso dinheiro que muda a vida financeira. Que transforma tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. Sim, transforma o emocional também, né? A pessoa com a cabeça mais tranquila, mais leve, né? Mais segura de si. Nesse sentido? Sim, com certeza. Eu sempre falo que o empreendedor que ele tem peso financeiro, ele não vende. O negócio não prospera. Às vezes a gente fica se perguntando, né? Por que eu não consegui furar uma bolha de faturamento? Por que eu faturo muito bem, mas parece que o dinheiro some na conta? É por conta do peso financeiro. Olha só. Tem gargalo emocional, tem decisões financeiras sendo tomadas por conta de mentalidade que precisa ainda ser ajustada para que tu possa crescer e evoluir. E quando um cliente chega até ti, a primeira análise que tu faz deve ser esta, não? A gente começa construindo sonhos e objetivos, isso é importante para o nosso dinheiro, e depois a gente vai logo entender quais são as armadilhas, quais são os gargalos que estão fazendo com que o dinheiro dele não fique com ele. Porque às vezes a gente não está pronto também para o dinheiro. Isso acontece muito com ganhadores de prêmios de loteria. Sim. Eles ganham prêmios milionários, muitos deles, 1/3 deles acabam se desfazendo do dinheiro em pouco tempo. Por quê? Porque eles não estavam preparados para aquele dinheiro. E às vezes tu tens um negócio com muito potencial, faturando muito bem, só que se eu não estiver preparada para receber aquele dinheiro, eu dou um jeito de me desfazer dele rapidamente. Então a gente precisa olhar para o lado emocional muito antes até de trazer estratégias. Porque se não estiver preparada para tudo isso, o ciclo ele vai se permitir, vai continuar. É um longo trabalho, né, Lia? É uma jornada, mas assim, é um aprendizado. Eu, como educadora financeira, o meu papel é ensinar para que tu possa aprender a aplicar na tua vida hoje e conseguir seguir. Porque é um aprendizado que a gente não esquece. Tu leva pro resto da vida, passa pros filhos. E isso é igual andar de bicicleta. Tu passa pros filhos, passa pras nossas gerações, pras novas gerações, perdão. A gente tem esse papel, né? A gente não aprendeu lá atrás, mas é o nosso papel ensinar pros nossos filhos como que a gente organiza o dinheiro para que eles não sejam adultos frustrados com dinheiro, adultos preocupados com a vida financeira. Isso é importante. E o que tu me diz a respeito de quando tu diz que a pessoa pode ter o melhor produto do mercado, o melhor serviço, mas se não estiver ganhando dinheiro com ele, pode não ser o melhor para o seu negócio? Isso faz parte, inclusive, do preço que a gente coloca, da venda que a gente faz dos nossos produtos. Nós, empreendedores, a gente tem, muitas vezes, facilidade de ter bons produtos. Então, tu sabe que tu tem o melhor produto, tu sabe que tu tens o melhor serviço para entregar. Mas quando eu não ganho dinheiro com ele, quando não faz sentido, as coisas começam a desanimar também. E aí tu começa a se questionar, poxa, eu ouço muito isso. Liana, eu tenho vontade de voltar para um CLT, por exemplo, porque eu não tô ganhando dinheiro com isso. Mas o problema tá no ponto, principalmente do preço que a gente está colocando no nosso produto. Se a gente não sabe precificar da forma correta o nosso produto ou o nosso serviço, a consequência é que o dinheiro ele não fique na conta. A consequência é que tu continue trabalhando, vendendo talvez bem, mas o resultado financeiro não acompanha. E o dinheiro tem que acompanhar. Eu sempre falo isso, aquela história de que dono pobre e empresa rica, isso não existe. A tua empresa, ela cresce, ela ganha dinheiro, à medida que tu também cresce, tu ganha dinheiro. Se as duas coisas, elas não acontecem, tu se torna um profissional frustrado, tu tem vontade de desistir, porque o dinheiro, ele tem que acompanhar todo esse movimento. Nossa, é muito comum, né? Muito. É muito comum, os empreendedores vendem, trabalham e não vê faturamento significativo, e isso realmente é frustrante, né? Muitos desistem por conta disso. E aí, quando tu fala a respeito de que o preço não está correto, tu auxilia nessa questão da precificação do produto? Sem dúvida. Quando eu falo assim, que às vezes a gente tem gargalos financeiros que a gente não consegue enxergar, muitas vezes o teu problema financeiro dentro do teu negócio tá na precificação. Porque às vezes tu tens uma cartela com vários produtos e é normal que a gente tenha produtos onde a nossa margem de lucro vai ser menor, tá tudo bem, faz parte, a gente chama isso de produtos
produto de chamariz, que é aquele que é para atrair o cliente. Isso. Ele vem para conhecer a tua empresa por aquele produto, tu não tende a ganhar tanto dinheiro com ele, mas para quê? Para que a gente consiga trazer ele para uma jornada onde tu vai vender talvez um adicional, um serviço adicional para ganhar mais dinheiro. Isso. Tá tudo certo. Só que às vezes, quando a gente não tem clareza de qual produto que eu ganho dinheiro e qual que eu tô empatando, eu fico gastando meu tempo, energia, esforço e às vezes até dinheiro naquele produto que não me traz margem. E aí eu deixo de lado aqueles produtos que eu realmente ganharia dinheiro. Isso é clareza. Quando a gente para olhar para as nossas finanças, quando a gente para olhar para o financeiro do negócio, é para trazer respostas. Os números estão ali para trazer respostas. E às vezes olhar para o produto que tu tá vendendo ou que tu tá insistindo pode ser um dos gargalos que tu vai eliminar dentro do teu faturamento. Faz sentido. E a consequência é mais dinheiro na conta. É simples. É verdade. E é bem desafiador, né? Porque às vezes a gente vê as pessoas assim trabalhando horrores e aquilo não flui. Essa semana ainda me deparei com uma colega que estava com imensa dificuldade e um aluguel baratíssimo, mas aí eu até sugeri, então quem sabe ir para um outro ponto, né? Talvez tenha mais fluxo. Não, mas aqui eu pago pouco. O que seria melhor? Pagar um aluguel maior e ter um fluxo maior de clientes ou manter no mais em conta e correr o risco de quase não aparecer ninguém? Então, a gente precisa olhar o contexto, mas um ponto importante nisso que tu trouxe. Às vezes o foco do empreendedor é o quê? Eu preciso vender mais. Eu preciso estar num lugar onde tem mais fluxo. Só que se eu tô vendendo um produto que não me deixa margem de lucro suficiente, eu levo a minha empresa para o prejuízo. Também. Não adianta eu querer vender mais de algo que não me dá lucro. Então, às vezes a resposta não é só vender mais. Claro que é importante a gente medir esses custos também. Então, se eu tô num espaço onde eu vou pagar um pouquinho mais e eu vou talvez dobrar o meu fluxo, e aí entra a parte do cálculo. A gente precisa fazer cálculos, fazer uma projeção, inclusive um plano para entender se vale a pena assumir esse aluguel maior para a entrada de dinheiro. Mas eu, até como uma recomendação, eu olharia, antes de mudar o meu ponto, eu olharia para o que está acontecendo dentro do meu negócio para ver se a resposta está no faturamento maior ou não. E entender qual é o público que a gente quer atingir também, né? Tá voltado para que público esse meu produto, na verdade? Isso mesmo, o público certo, ele acelera resultado, isso é fato. É normal que no início de um negócio a gente vai testando o público, mas chega um ponto tu tem que ter clareza para quem que tu quer vender, o que tu quer transformar naquela vida, qual que é o resultado que tu entrega, porque é isso que também traz resultado financeiro. Sim. E agora me diz como que tu ajuda os teus clientes a definir metas financeiras realistas e alcançáveis? Então, eu sempre falo que assim, todos nós temos muitos sonhos. Às vezes, a gente deixa eles na gaveta. É comum. Às vezes, tu tem sonhos que o teu dinheiro talvez não alcance nesse momento. Mas a gente só transforma os nossos sonhos em algo realizável quando eu tiro ele do campo da imaginação. Eu começo a trazer ele para uma ordem de prioridade. Então, esse é o sonho número 1 que eu quero realizar, o desejo número 1. Esse é o número 2. Eu coloco preço nesse sonho, nesse desejo. Coloco valor e eu defino prazo. Depois disso definido, aí a gente pega isso tudo e traz para dentro do teu orçamento. Os teus sonhos só saem do papel quando tu começa a programar eles a partir de hoje. Então a gente começa a botar dentro do orçamento do mês aquele sonho que tu quer realizar talvez no ano que vem, aquela viagem que tu quer fazer no final do ano. A gente começa a planejar hoje para que ela tenha espaço, a gente tenha tempo de ter o dinheiro suficiente. E eu complemento dizendo que a gente sonha primeiro com o nosso bolso. Depois a gente vai sonhar com o limite do cartão, com o dinheiro do banco. Então, primeiro o planejamento tem que fazer com o teu dinheiro. Depois a gente vai ver se tu vai precisar de um financiamento pro teu carro ou pra tua casa, porque não tem nada de errado de a gente pegar empréstimo, financiamento. A gente só precisa aprender a planejar isso dentro do orçamento. Mas quando tu fala de primeiro a gente tem que sonhar com o nosso bolso, às vezes sonhar e tá ganhando pouco ali, não vai sonhar pequeno? Às vezes não, o sonhar grande também às vezes não faz tu correr atrás demais? Faz todo sentido isso. E dentro da mentoria eu sempre trabalho nessa primeira etapa esse sonho grande. A gente primeiro abre o nosso horizonte, porque isso é termostato financeiro. A gente chama isso a temperatura que a gente dá pro nosso dinheiro. Se eu
se eu penso no meu dinheiro muito no pouquinho, muito na realidade do hoje, eu sonho nesse tamanhozinho aqui, eu não consigo visualizar e não ter acesso ao dinheiro maior. Então a gente executa primeiro o sonho grande, depois eu vou trazendo ele para a realidade de hoje. Por isso que é bom a gente separar, né? O sonho que eu quero realizar daqui a 6 meses, daqui a um ano, daqui a um mês, e o sonho que eu quero realizar daqui a 10 anos. Se eu não tiver definido isso, como é que eu vou atrás de mais renda? Ou como é que eu vou atrás de procurar mais alternativas para fazer esse sonho sair do papel, né? Tá certo. E quais são os principais desafios que tu enfrentou na consultoria financeira? Qual o desafio, assim, que tu lembra de ter enfrentado com teus clientes? Então, no empreendedorismo, no geral, o primeiro desafio que eu destaco foi estar nas redes sociais. O meu negócio nasceu nas redes sociais. Eu nunca fui uma pessoa de aparecer, de estar ali. Sempre fui muito comunicativa no off. Sim. Mas esse foi o primeiro desafio que eu enfrentei. Depois, é entender qual o resultado que eu queria gerar nesse cliente. Porque a gente, quando começa um negócio, a gente tem muitas inseguranças, né? E não só inseguranças financeiras, mas a gente tem insegurança de resultado. Então, eu precisei validar muitos processos. Hoje eu tenho um método exclusivo que eu trabalho, mas isso precisou ser construído. Foi através do atendimento, indo para campo, que eu sempre falo, que eu consegui chegar nesses resultados que eu tenho hoje. Mas os primeiros desafios foram, sim, captação, estar na plataforma digital, construir isso para que o negócio fosse escalando também. Tem que ousar, né, Liana? As pessoas às vezes têm medo de arriscar também, né? Às vezes tem um potencial gigantesco e não se arriscam com medo de não dar certo, né? Sim, sim. A gente precisa colocar pra fora tudo isso. Às vezes a gente acha que é só mais um curso, que precisa de mais uma qualificação. E tu tem vários potenciais, várias habilidades que estão aí dentro de ti e tu não consegue transbordar para as outras pessoas. E empreender é muito isso, né? Empreender é a gente entender que tu pode contribuir com a vida do outro, que o dinheiro é essa energia necessária. Então, o dinheiro que tu traz dentro da mentoria que tu traz pra mim, eu consigo viver a minha vida, consigo levar o meu negócio e consigo devolver ele pra ti através dos resultados que tu traz. Então, isso é importante. E eu vejo que tu fala com brilho nos olhos. Eu sou apaixonada por isso. Né? Pra ti é muito prazeroso, né? Entender que os resultados que tu consegue proporcionar para os teus clientes, né, Liana? Isso te traz muita satisfação, né? Sim, é o olhar de fora, sabe? Às vezes a gente tá numa situação, seja no nosso negócio ou na nossa vida pessoal, que a gente não consegue achar alternativas. E o meu papel é justamente trazer as estratégias, te mostrar o caminho que tu precisa seguir para conquistar o objetivo que tu quer. Olha, não preciso fazer o dinheiro sobrar, meu dinheiro tá empatando, não consigo evoluir. Eu consigo entrar dentro das tuas finanças, te mostrar o caminho, só com o que tu já tem, com o que tu já faz, a gente consegue chegar nesse resultado de fazer mais dinheiro sobrar. E pra mim não tem satisfação maior que a gente realizar um sonho, que a gente ter dinheiro sobrando pra poder fazer um passeio bacana com a nossa família, que às vezes fica pra trás quando tu não tens esse dinheiro sobrando. Não tem realização maior do que tu conseguir fazer o teu primeiro investimento, conseguir ter a tua reserva financeira pra caso de um imprevisto ou até pra te aceitar novas oportunidades. Foi isso que aconteceu comigo também. Quando eu decidi empreender, eu entendi que eu precisava ter uma reserva pra poder me manter. E aí eu comecei a construir ela, e é isso que eu ensino hoje também. Então eu tenho esse brilho que tu fala, é porque eu sou realmente apaixonada por isso. E foi uma experiência tua, né? E quão bom é, né? Entender que fez tão bem pra ti que tu quer passar isso para outras pessoas também, né? Sim. E como tu falou na área do empreendedorismo, ter que ter algumas reservas, né? Porque o mercado é muito incerto, quem trabalha por conta também, né? Às vezes está num período sazonal do seu negócio e depois como é que fica? A importância das reservas, né? Todo negócio precisa de ter reserva financeira. Seja uma reserva para sustentar o teu giro do mês, seja uma reserva para imprevistos ou até oportunidades de escalar o teu negócio. Ele é construído com reserva financeira. A gente precisa tirar de todo o dinheiro que a gente fatura esse percentual de reserva, pelo menos um pouco, para que tu consiga te manter também. Porque é isso que sustenta o negócio, é isso que faz com que a gente não fique dependente de banco, de juro de banco. Porque cada juro que tu paga, tá mordendo ali a parte do teu lucro, esse dinheiro que viria pro teu bolso. Então a gente precisa ter esse equilíbrio também. Há o momento certo de tu acessar esses recursos, mas há o momento de tu usar o teu dinheiro próprio. E se eu não construo isso, ao longo do processo, eu tô sempre dependendo do dinheiro de terceiro. E esse de guardar reserva
O empreendedor geralmente nunca sobra. É pagar conta, ou aparece tributos, impostos, ou uma reforma, né? Um investimento dentro da empresa. Qual é a tua dica? É tirar sem olhar as coisas em volta para garantir essa reserva? O que seria? Então, muitas vezes não funciona a gente fazer isso, né? A gente ouve todo mundo falando, primeiro tira o dinheiro da reserva. E eu concordo super com isso. Tem que acontecer. Mas se eu não faço um planejamento, o que vai acontecer é que tu vai tirar o dinheiro da reserva e tu vai precisar pegar ele de novo. E aí não adiantou de nada. Então, se hoje tu não faz nenhum tipo de reserva, eu recomendo que tu comece pensando assim, ok, se eu tirar 10% do que eu faturo, será que vai me fazer falta? Faça a conta. E aí tu consegue destinar esse dinheiro para que ele fique também lá. Porque não adianta eu separar o dinheiro e ter que acessar ele, eu não resolveu de nada. Então essa é a minha recomendação, começar. Eu gosto desse percentual para o empreendedor, porque isso faz com que a gente olhe para quanto mais eu faturo, mais eu consigo ter de reserva financeira. E é muito questão de hábito. Reservar, poupar é uma construção de hábito. No início, tu vai olhar para aquele dinheiro e vai dizer assim, cara, isso aqui pagava uma conta, isso aqui pagava um funcionário, mas tu precisa insistir naquele hábito até o ponto que ele não vai mais fazer diferença no teu orçamento. E aí, quando tu vê, tu fez o teu faturamento, tu começou a ter margem de lucro e ainda tem uma reserva que vai te superar aí nos momentos que a gente não tem como planejar. Tem coisa que a gente não tem como prever e a gente precisa ter dinheiro para suprir isso. É muito bem. Olha, e é questão de disciplina, né? Disciplina. Muitas vezes, cada negócio vai fazer essa reserva de uma forma diferente. É importante a gente destacar isso. Tem negócio que tu vai conseguir toda semana tirar o dinheiro, porque se tu tirar uma vez só vai ser pesado. Tem negócio que vai tirar 2 vezes no mês, então tu precisa olhar pro teu negócio e entender, ok, quanto que eu poderia tirar hoje, mesmo que não sobre? Esse é que é o segredo da reserva. E aí eu aprendo a viver com o restante. Eu aprendo a viver com o que sobra para poder pagar os meus boletos. E o que tu me diz a respeito dos investimentos? Hoje em dia tá em alta, né? Investimento em bolsas, os jovens estão investindo muito, até questionam a respeito, comprar um imóvel, viver de renda de aluguel, ou eu tenho um imóvel que eu quero vender, mas o que eu faço com esse dinheiro? Invisto? Às vezes é mais lucrativo, é vantajoso. O que tu me diz a respeito? Quando a gente fala desse universo de investimentos, a gente precisa entender que é conhecimento e ação. A gente tem sempre uma escada que eu mostro, e quem acessar depois o meu perfil vai conseguir visualizar isso, onde a gente precisa entender até onde eu posso ir, até onde eu tenho conhecimento suficiente para eu não perder dinheiro. Porque não é para todo mundo investir em bolsa, ao mesmo tempo que não é para todo mundo não investir dinheiro. A gente precisa entender que eu vou investindo, vou aprendendo, e aí eu posso arriscar um pouquinho mais. Então a gente começa nos produtos conservadores, depois a gente vai subindo. Essas dúvidas de, é o momento de eu comprar, é o momento de eu vender, tem um lado emocional no meio disso tudo. A gente faz um cálculo matemático para entender, por exemplo, a gente está num momento de queda de taxa de juros, né? Que é a nossa conhecida Selic. Sim. Isso influencia diretamente no nosso investimento também. Então, à medida que os juros vão diminuindo, eu ganho menos também no meu investimento. Então, há oportunidades nesse tipo de oscilação. Mas eu gosto de olhar para o lado emocional. Quando tu te vê com o teu dinheiro, sem o teu imóvel, com o dinheiro todo investido lá no banco rendendo, independente do dinheiro que ele rende, tu se sente confortável com isso? Tu fica feliz com isso de vender o teu imóvel para ter o dinheiro lá? Porque muitas vezes a resposta para as nossas finanças está aí. Não, Liana, eu não me sinto confortável. Eu preciso ter um imóvel para sentir que eu venci na vida, por exemplo. Esquece o mundo de investimento com esse dinheiro. Tu vai investir a tua reserva, tu vai talvez trazer produtos de investimento como fundos imobiliários para continuar te dando esse aluguel por mês, mas não se desfaça do teu imóvel. Então, não há uma resposta certa a cada momento, né, que a gente precisa avaliar isso, e há também um lado emocional em cima disso, porque senão a gente perde dinheiro, fica frustrada, e aí não atende às expectativas e acaba achando que o problema está nos investimentos. Qual seria a tua dica para quem quer começar, então, a ter uma vida financeira saudável? Bom, essa é uma ótima pergunta, né? Vida financeira saudável é equilíbrio. A gente precisa aprender que a gente pode e deve viver sim bem o hoje.
Então, tu pode ter as tuas experiências, tu deve viver as tuas experiências importantes, as coisas que tu considera importantes pra ti no hoje, mas a gente precisa botar um pezinho lá na frente. Precisa olhar para o futuro. Então, como que a gente começa? A gente começa olhando para o teu estilo de vida. Será que eu estou satisfeita com o estilo de vida que eu estou vivendo? Eu olho para o meu estilo de vida e eu vejo que eu não estou guardando nenhum real para o meu futuro. Eu não estou nem pensando, talvez, numa aposentadoria, numa oportunidade de liberdade financeira. Então, o que eu faço? Eu altero o meu estilo de vida, dou aquela segurada, pego aquele dinheiro e começo a botar um pezinho lá na frente. Isso é uma vida financeira organizada e saudável. Quando eu vivo bem o hoje, então eu preciso ter o lazer, eu preciso ter as coisas que são importantes pra mim. É importante pra gente sair tomar um café com as amigas, ter momentos como esse que a gente tá de troca, coloca isso dentro do teu orçamento, soma isso lá. Porque às vezes a gente negligencia esses pequenos gastos, né? Acha que não gasta dinheiro nada contigo, e aí quando a gente vai fazer conta tem bastante dinheiro. Então considera assim as coisas que são importantes pra ti, mas não esquece que tu precisa hoje começar a construir o futuro que tu quer. Se tu quer parar de trabalhar algum dia, poder dizer pra ti assim, vou talvez não parar de trabalhar, mas talvez tu vai dizer assim, vou diminuir o meu ritmo. A gente precisa ter dinheiro suficiente para isso, porque senão tu não consegue dar esse passo. Não quer depender do INSS, tu precisa ter dinheiro para isso. Quer talvez fazer algo muito grande na tua vida, tu precisa ter dinheiro para isso. E a gente começa a construir esse dinheiro hoje. Então isso é organização financeira saudável. É isso que eu ia te perguntar também, questão de aposentadoria, né? A nossa aposentadoria no nosso país é vexamoso, né? Não tem condição. Chega uma pessoa numa idade X de aposentadoria, só de medicação, vai tudo. É um absurdo. Muitos ainda vivem de aluguel. E o que tu indica, assim, aposentadoria? Qual seria uma dica de um investimento a longo prazo para te dar uma segurança um pouco mais digna, digamos assim? É muito importante a gente pensar nisso. Tem uma outra pesquisa que fala que só 1% dos aposentados conseguem sobreviver com a sua aposentadoria. Os demais estão precisando dos filhos para poder manter, estão precisando de caridade. Então a gente precisa sim olhar para isso. E tem vários produtos de investimento, tá? No geral, eu posso resumir que a gente tem 2 caminhos. Ou você vai investir sozinho, vai montar uma carteira que a gente chama de investimento. O que é isso? Eu pego vários tipos de investimento diferente, coloco dentro de uma carteira para garantir minha aposentadoria, garantir aquele dinheiro entrando todo mês quando eu precisar. Ou tu pode acessar isso através de fundos de investimento, que são as previdências privadas. Então tu pode acessar. Claro que a gente precisa ficar atento a algumas particularidades, porque tem taxas envolvidas nisso, então tu precisa ir a fundo um pouquinho mais de conhecimento, mas é um ótimo tipo de investimento para a gente construir a nossa aposentadoria. Para fazer planejamento sucessório, o que é isso? É eu deixar disponível alguns bens, alguma condição financeira para os meus herdeiros. A gente pode fazer isso através da Previdência. Então, para quem não tem conhecimento, Liana, tenho 0 de conhecimento, quero começar a pensar na aposentadoria, vamos numa Previdência privada, porque lá vai ter um gestor que vai escolher os melhores produtos dentro do teu objetivo para montar essa tua carteira de investimento. E aí tu vai guardando aquele dinheiro todo mês. Hoje, com R$50, tu já pode fazer uma previdência. Gente, a gente gasta R$50 em qualquer saída que tu faz hoje. Que coisa, e ninguém se vê, é uma resistência, né? Tipo assim, guardar 50, 100 reais, como é que pode, né? A questão da cultura mesmo, né? É cultura. Eu sempre falo, tu começa com o que tu tem hoje, depois tu vai aumentando gradativamente, porque obviamente com R$50 tu não vai conseguir tirar 5 mil por mês de aposentadoria, mas é o teu primeiro passo, é o teu primeiro caminho. Então começa com o que tu tem e aos poucos tu vai também ganhando conhecimento para poder acessar isso. E a importância de ter uma assessoria é isso, que tu instiga a ação, né? Sim, não tem como a gente mudar a vida financeira se tu não for para ação. Quero fazer o dinheiro sobrar mais todos os meses, eu preciso ir para ação. Às vezes eu vou precisar mudar alguns comportamentos que eu tenho no dia a dia. Quero investir mais e melhor, eu preciso entrar em ação, porque senão a gente não consegue resultado. Lia, e também tem uma certa resistência, de certo, das pessoas irem ao teu encontro, buscar uma assessoria e dizer assim, ela vai saber quanto que eu ganho, o que eu gasto. Sim. Tem pessoas que têm resistência de expor, né, os seus ganhos. Tu passa muito por isso?
Com certeza, isso é um tabu, né? Isso e certo também. Tem gente que esconde, certo, alguma coisa, não? Sim, e aí claro que a gente está preparada para ao longo do processo as coisas vão aparecendo, sim, né? Porque à medida que as pessoas se sentem mais confortáveis, isso é normal acontecer. Mas é muito comum, primeiro que é um tabu falar de dinheiro, a gente normalmente não senta numa roda e começa a abrir a situação financeira, então por isso que as pessoas demoram. E também tem a insegurança, o que vai acontecer? Será que a Liana vai me cortar todos os gastos? Não é isso que a gente faz, mas tem essa insegurança de saber o que eu vou abrir para ela, até onde que eu posso chegar, isso é bem comum. Mas quando a gente dá esse passo, é o passo que tu dá para tua evolução financeira. Então, ter o profissional que vai ter esse olhar de fora é o que vai acelerar o teu resultado. Porque às vezes a gente fica ali batendo cabeça todo mês, né? Tá ali todo mês tentando resolver a vida financeira e não consegue ter essas estratégias. E o nosso papel é justamente esse. É trazer estratégia, mostrar o caminho e a parte da troca, né? Do que tu vai abrir pra mim, ela vai acontecer ao longo do processo. E é muito tranquilo isso. É natural, né? É natural. Aos poucos tu com esse jeitinho vai conquistando e a pessoa vai abrindo o coração. Sim mesmo, é isso aí. Ai, Deus. E assim, ó, toda ação de investimento, ela corre riscos, né, Liana? Então, empreender é um risco, né? Empreender também é um investimento que a gente mede risco. Então, todo investimento tem risco. E aí tu tem que deixar claro, tu tá dando a dica, tu dá a dica de um investimento específico, ou tu não pode decidir pelo teu cliente, né? Tu dá as opções e ele que escolhe, né? Isso mesmo, a gente não toma nenhuma decisão, seja de investimento ou de estratégias, é todo o cliente que decide. O meu papel como educador é ensinar, é mostrar realmente para que ele veja quais são os pontos que ele tem, as oportunidades, e ele que decide. É importante falar, todos os investimentos eles têm algum nível de risco, quanto mais risco eu estou disposta a correr, também é maior o meu retorno financeiro. E por isso que eu falei antes que a gente precisa ter conhecimento e ir para a ação, porque é o conhecimento que te deixa mais seguro. Obviamente, a gente tem alternativas financeiras que nos deixam seguros. Por exemplo, a gente tem os títulos públicos, né? Que é o Tesouro, que é bem conhecido. Ele é um dos investimentos mais seguros, porque quem garante é o governo federal. Nós temos alguns tipos de investimentos privados, onde a gente tem um fundo garantidor que tem por trás disso tudo. Então, tem ferramentas financeiras que nos blindam, mas sim, todo investimento tem algum tipo de risco. Vai muito o quanto tu tá confortável de assumir aquele risco ou não. Dinheiro de reserva financeira, a gente não assume riscos. A gente deixa num lugar mais confortável possível, um dinheiro que tu possa acessar a qualquer momento. Agora, aquele dinheiro que tu quer usar, talvez para uma viagem no ano que vem, para tua aposentadoria, se tu se sentir mais confortável ao risco, tu pode subir um degrauzinho a mais. E à medida que eu vou subindo, eu vou entendendo se fizer sentido para mim. E aí eu consigo ter essa relação de risco e retorno. Muito show. O problema, o X da questão toda é praticar, né? É praticando que a pessoa vai tendo conhecimento de causa, vai tendo mais intimidade com os assuntos, né, Liana? Com certeza. E aí, agora eu quero saber o que tu me trouxe de objeto. Agora nós vamos descobrir o que será, né? Que a Liana, eu pedi pra ela, então, um objeto que a identifique. O que ela trouxe pra nós? Quero ver. Eu trouxe o meu famoso porquinho, a representação. Que maravilha! Porque ela representa muito um desafio grande que eu tive na minha jornada financeira e que eu vejo muitos clientes, que é o hábito de poupar, né? Obviamente a gente não recomenda que coloque o teu dinheiro aqui porque ele fica parado, o dinheiro parado não rende. Mas tu ter o hábito de poupar é o primeiro passo pra gente ter uma vida financeira equilibrada. Então o meu porquinho, ele me segue aí durante todo o meu percurso aí também empreendedor, porque ele é pra me lembrar que tudo começou com o hábito de poupar. A partir do momento que eu começo a poupar, eu consigo ter acesso a muitas outras conquistas na nossa vida, né? Que joia! Mas desde criança tu tinha um porquinho desse, não? Não. Isso nem aqui veio... passava. Não. A gente, assim, a nossa família não tinha condições financeiras para isso, né? Então a gente não tive acesso a porquinho. Mas essa é uma estratégia muito boa, inclusive, para ensinar crianças a lidar com dinheiro. A gente dá autonomia para que elas tenham parte do dinheiro no porquinho, parte numa conta rendendo, para que elas também possam tomar decisões financeiras. Já tem essa noção, né? Essa visão de economia. E o porquinho é um símbolo, né? É simbólico, é significativo ali. Sim. Pra ir ensinando. Mais alguma coisa? E aí eu trouxe um presente também, né? Pra vocês. Presente. Que maravilha! Faz parte dessa evolução financeira, isso é bem importante. Olha, então vamos ver.
Eu achei que ela ia estourar o porquinho, não trouxe pra estourar ali. Não, estoura o meu porquinho. Quem sabe a gente estoura aqui e vê essas economias. Eu tenho apego por ele. Sério? Nem vai nada aí dentro, é só pra cima. Não, tem umas moedinhas assim, sabe? Mais pra representar. De ouro, de certo. Olha que lindo. Olha só. A tua empresa hoje se chama Liana Albino. LA Finanças, isso. E essa é a frase lema, eu acredito que a vida financeira evolui quando você evolui. Perfeito, olha só. É preciso uma evolução interior, né? Para que a vida financeira também flua tal qual. Lindo, amei, amei. Nossa, eu vou tomar café aqui sempre lembrando que eu tenho que evoluir. Isso mesmo, essa é a conquista. Para que a vida financeira também flua. Maravilhoso. Isso. Eu deixei um livro ali também. Tem um livro. Tem. Ai, que maravilha. Um dos caminhos que a gente tem de evoluir é também a leitura. E esse é um livro... O conhecimento, né, Lia? Já tinha esse, não? Psicologia financeira. Olha só que barato, gente. Nossa, que presente lindo. Esse é um livro bem bacana. Agora, quando me verem rica por aí, ó, se vocês vêm aí, já sabem. Com certeza, essa as dicas da Lia. Nossa, amei, amei. Lia do céu, qual é a mensagem que tu deixa, então, para quem quer, né, ter uma vida financeira digna, né? Ter uma vida saudável financeira, realizar os seus sonhos, ter uma vida mais leve, mais tranquila. Qual é a tua dica de ouro? Eu digo que tu precisa ter essa intimidade com o dinheiro, entender que o dinheiro ele é importante dentro da tua vida, que ele vai te trazer todas as tuas realizações e ele é sim pra gente realizar sonhos, pra gente ter as nossas conquistas, não só pra pagar conta. Então a gente precisa buscar conhecimento pra trazer esse dinheiro cada vez mais perto da gente, porque é ele que também vai realizar tudo aquilo que tu espera na tua vida financeira. Muito bom. Eu gostei da intimidade com o dinheiro, né? Porque às vezes a gente cria uma resistência, uma barreira de que o dinheiro não é coisa boa, é só para pagar a conta, né? Isso mesmo. E quanto mais distante eu tô do meu dinheiro, mais difícil ele chega para mim. É muito mais difícil ele chegar até mim. Então a gente precisa estar íntimo, gostar de dinheiro, ter sempre, eu digo sempre que eu tenho uma nota, né? Quem me acompanha nos stories consegue ver isso. Eu tenho uma nota da prosperidade do meu lado ali do meu trabalho, para eu sentir o tempo todo conectada com ele. Então esse é inclusive um exercício que tu pode fazer, quem tá nos ouvindo. Saca uma nota de dinheiro, que a gente cada vez tu mais pode distante falar ali disso. Naquela câmera, ó. Então avisa. Deixa eu já deixar esse recado então pra te poder te aproximar um pouquinho mais do dinheiro. Aproveita esse momento, saca uma nota de dinheiro, uma nota física e deixa em locais não óbvios na tua casa, no teu escritório, porque isso vai fazer com que o teu cérebro também entenda que estar próximo do dinheiro é algo positivo, é algo bom. E a gente pode xerocar a nota, não? Espalhar ou tem que ser de verdade? Não, eu não gosto de xerocar porque a gente traz uma mensagem ruim pro cérebro. Sério? Então vamos à nota de verdade. Não importa o valor. Aliana, eu tenho R$5, R$10, o teu cérebro vai notar o valor só em segundo momento. Então pega o dinheiro que tu tem aí disponível e deixa em locais aí, não na carteira, não na bolsa, mas deixa em cima da tua mesa. Tem clientes que colocam no espelho do banheiro, tá tudo certo. O importante é a gente conseguir visualizar esse dinheiro cada vez mais próximo. Já é um teste de resistência, né? Ver aquele dinheiro ali, se tu bota um duzentão e não gastar. E não já gastar. vai treinando. Isso mesmo. Já chama de nota da prosperidade, que daí tu vai pensar 2 vezes antes de gastar esse dinheiro. Interessante, verdade. Lia, não tem palavras para agradecer todas as tuas dicas, toda a tua sabedoria, né? Tuas instruções para nós. E quem quiser te seguir, então, tuas redes sociais. Isso, pode me seguir no liana.albino. Eu agradeço muito a oportunidade, né? A gente poder levar a educação financeira a mais pessoas. Eu acho que essa é a chave pra gente transformar cada vez mais as finanças. E aí pode me seguir lá, tem bastante conteúdo gratuito também para que tu possa evoluir na tua vida financeira. Maravilhoso. Então siga a Liana e tenha uma vida financeira saudável e mais feliz. Obrigada, Lia, uma satisfação, querida. Obrigada. E para finalizar, então, uma lembrança da Bressan Cosméticos, a loja mais completa da região. Tá aí para nos presentear. Ai, que bacana, obrigada. Eu sou cliente da loja, gosto bastante. Legal. E tem uma infinidade de coisas, né? Cosméticos, obrigada. Semijoias, muito legal, muito completa. Adorei, obrigada. Imagina.